Boa tarde, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, levando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo, e vibrando amorosamente por nós, por nossa família, pelos nossos irmãos, por aqueles que se encontram nos hospitais, os que se encontram passando pela prova da doença, os que estão pelas ruas e por aqueles que se encontram desesperançados. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja. Hoje nós estudaremos o capítulo 2. Na verdade, daremos continuidade, porque nós começamos a semana passada. Meu reino não é deste mundo, a realeza de Jesus. E o item é o 4, e ele nos diz: o reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem, mas sobre a terra ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posterioridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados. Ela é imperecível, enquanto a outra depende da circunstância. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é às vezes amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei, mas poderoso, que muitos potentados foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E continuando a leitura, o item é o 5, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Por aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz, sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva. Ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena
Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele se porta como criança, que nada vê além dos seus brinquedos, e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade ferida. São tantos outros tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca tudo se agiganta ao seu redor. O mal o atinge como o bem que toca aos outros. Tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor, os cidadãos eminentes como uns monumentos, mas que subindo a uma montanha tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do céu, se perdem na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como formigas num monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura, e ele se lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não retire para não ser picado. Ora, a procura no bem força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever. É com isso que cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses, ao pensar no destino que os aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo do interesse da alma. É contra esse abuso que previne os que compreendem essas palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar, e aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo o que possui, cai em desespero. O Espiritismo dá uma amplitude ao pensamento e abre-lhe um novo horizonte, em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que se passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno. Ele nos mostra que esta vida
é um simples elo de um conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas considerarmos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. A leitura desse trecho, meus amigos, me fez lembrar da citação de André Luiz, quando ele fala no livro Nosso Lar que a existência é um ato, um corpo é uma veste, um século significa um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, e a morte, uma morte, um sopro renovador. Nesse contexto, um ato no contexto teatral são divisões que compõem uma peça de teatro. E pensando em uma grande peça, imagine quantos atos terá. Assim são nossas encarnações. E para cada ato, uma nova veste, ou seja, a necessidade de reencarnar novamente em um novo corpo, para que cada episódio, que se constitui na fala de um século, um dia. O que é um século diante da eternidade que nos reserva o conhecimento da vida após a morte? Somos espíritos eternos. Já vivemos tantas e tantas vezes em tantas existências e mesmo assim ficamos aflitos diante de algumas situações, né? Por quê? Porque somos apegados à matéria, porque somos muito apegados aos bens terrenos. Devemos ser gratos a essa doutrina maravilhosa que nos dá essa amplitude, que permite uma visão íntegra do ser e da vida, pois sabedores que somos de que a morte física encerra um único ato em nossa existência, que será composta de muitas outras, em busca do processo de evolução. Mas precisamos também pensar que não podemos perder a oportunidade de transformar essa existência em uma alavanca para a minha evolução. Se estamos aqui, é para um propósito, é para um objetivo, e precisamos começar a ser responsáveis pelo nosso processo de evolução, deixar de postergar as coisas, gastar os nossos esforços, na nossa reforma íntima, nos melhorar, seguir o Evangelho de Jesus. Já sabemos qual é o caminho, só precisamos começar a trilhar, né? E para complementar essa leitura, eu trago alguns trechos da mensagem extraída do artigo Consolador, que fala sobre o reino do Cristo. O artigo é o número 8, editado em 10 de agosto de 2014. E ele nos diz: respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Está em João, versículo 18, 36. Costumamos denominar rei as pessoas que se destacam extraordinariamente em alguma coisa. Assim, o que há de rei Roberto Carlos, entre outros.
Há também os nobres, a rainha da Inglaterra, o rei da Espanha, enfim, há milênios foi instalado o reinado na terra como representante de divindade entre diversos povos. Na época em que Jesus esteve entre nós, era esperado o Messias, que viria como um rei para dominar todos os demais reis do mundo, no conceito de quase todos os judeus. Talvez por isso eles não tenham aceitado aquele rei diferente, nascido numa estrebaria, filho de um carpinteiro. Então, o Messias, o Salvador, teria nascido pobre, pregava a humildade, o desprendimento dos bens terrenos. Não dava para acreditar, pois imaginavam descendo do céu numa carruagem, poderoso, rico, impondo suas forças a todas as nações. Esse conceito de realeza terrestre, Jesus demonstrou com seus exemplos e com suas palavras. Seu reinado era outro, conforme vemos no item 4 do capítulo 2, que ele nos fala que o reinado dele é o reinado moral. Por ele, o Cristo mantém seu poder além desta vida. Antes da entrevista com Pilatos, havia dito Jesus: deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo o dá. João, versículo 14, 27. Aquele que não crê na vida futura ou dela duvida, pensa e age somente em função das paixões materiais, mas não desfruta de uma paz real. A sua é a paz do reino do mundo, cheia de inquietações, de tormentos e de incerteza. Mas a paz do Cristo não se aplica aos que duvidam ou descreem de suas palavras. É a dos que adquirem a certeza da vida futura. E pois apenas relativa à importância, para vivermos no reinado do Cristo, precisamos desde cedo praticar a abnegação, o desinteresse, o amor ao próximo, a humildade. Quando ingressarmos no além, não nos será perguntado qual é a religião que somos, qual a posição social que ocupamos, quais são os bens que tivemos na terra, mas nos perguntarão o que fizemos desses tempos, dessa oportunidade, desta reencarnação. Quantas lágrimas secamos, quanto progredimos moralmente. Só então ingressaremos na humanidade real, conforme afirma o Espírito de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, na obra Fonte Vida, capítulo 127. O reino do Cristo, portanto, ainda não é deste mundo, ou seja, não se assemelha às glórias efêmeras dos conquistadores terrestres, nem às suas riquezas materiais, mas pertence aos que comungam dos seus preceitos morais e se esforçam para seguir os seus exemplos. No soneto abaixo, que nos foi inspirado há alguns anos, encontramos algumas normas para nos candidatarmos a ingressar no reino do Cristo. Para tal, não se pede muito de nós, basta querermos e agir. O merecimento virá com as nossas obras. E esse soneto nos diz: com Cristo. Aquele que deseja unir-se ao Cristo com todo o resplendor da sua glória, precisa refletir bastante nisto. A vida neste mundo é transitória. Previna-se todo o imprevisto ao longo de tão árdua trajetória, porque quem assumir tal compromisso terá de merecer a sua vitória. Terá de calar ante a maldade dos que não lhe compreendem o ideal,
certo de que Jesus é a verdade. E o cristão novo, nessa nova lida, triunfará na senda atroz do mal, para viver com Cristo a nova vida. Nada melhor para concluirmos nossas considerações sobre o reino de Jesus do que fecharmos com as palavras de Emmanuel, no capítulo 127. Em mensagem, ele mostra-nos vivamente a realeza espiritual do Cristo, quando afirma: apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Traído, não se rebelara; preso, exercera paciência; humilhado, não se entregou a revides; esquecido, não se confiou à revolta; escarnecido, desculpara; açoitado, olvidou a ofensa; injustiçado, não se defendeu; sentenciado ao martírio, soube perdoar; crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança na fé da vida futura, né, meus irmãos? Deu-nos Jesus o mais elevado exemplo de dignidade humana, conclui Emmanuel nessa bela página, que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Aí está o roteiro. Nele encontramos o reinado da moral elevada acima de todas as iniquidades que ainda regem grande parte das ações humanas. Quando nos cansarmos das glórias mundanas e, arrependidos dos nossos equívocos, buscarmos nos esforçar para dominar nossas más inclinações e nos transformarmos moralmente, conforme nos aconselha Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, estaremos na posse do reino do Cristo. E para finalizar essa leitura, trago uma mensagem saída do livro Pão Nosso, O Arado, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está em Lucas, versículo 9, 62. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens, poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar os seus ensinamentos em bases mais simples. O arado é um aparelho de todos os tempos, é pesado, demanda esforço, de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e sobretudo fere a terra para que ela produza. Constrói o berço das sementeiras e a sua passagem. O terreno cede para que a chuva e o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que não vem vivificando há muitos milênios em nós, nos adubos preciosos que temos recusado,
por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam as semeaduras e as colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então é isso, né, meus amigos? Que cada um de nós busque o reino de Deus, mas ciente que somos, que precisamos buscar Ele em nós, promovendo a reforma íntima, como nos diz esse texto, não desperdiçando as oportunidades que vêm em chuvas de misericórdia, as oportunidades que vêm através do sol de amor que todo dia nos agracia, que possamos receber esse sol e guardar em nós o amor de Deus, né? O adubo precioso que temos recusado há tanto tempo, né? E que possamos a cada dia buscar o nosso melhoramento. Finalizamos com essa leitura, com essa mensagem, com essa reflexão. Uma excelente semana a todos, com muita fé, confiança em Deus. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do nosso livro Diversidade dos Carismas, livro de autoria do Hermínio Miranda, que fala sobre a teoria e a prática da mediunidade. Para iniciar os trabalhos desta noite, vamos começar lendo, como sempre, uma pequena história. E esta de hoje foi retirada do livro Histórias que Tocam o Coração, do Guilherme Vitor Cordeiro. E começa com o título Lição de uma Jovem Enfermeira. E começa com as palavras do próprio autor aqui num trechozinho onde ele nos diz: dizes que o amor e a caridade são virtudes dos anjos e que os anjos estão no céu. No entanto, não te esqueças de que podes encontrá-los nos hospitais em forma humana, aqui mesmo sobre a terra. E na sequência, a historinha. Uma jovem enfermeira escreveu um artigo sobre a sua luta para aprender a enxergar em uma paciente a imagem de Deus sob um doloroso disfarce. Aconteceu algumas semanas antes do Natal. Joana foi uma de suas primeiras pacientes, um caso completamente sem esperanças. Um aneurisma cerebral, que é o rompimento de veias no cérebro, escreve a enfermeira, impedia que ela tivesse consciência do que ocorria em todo o seu corpo. Logo, os médicos concluíram que Joana estava totalmente inconsciente, incapaz de sentir dor e alheia a tudo o que se passava ao seu redor. A equipe de enfermagem do hospital tinha a responsabilidade de virá-la no leito a cada hora, para evitar a formação de escaras e de alimentá-la 2 vezes por dia com uma espécie de mingau, ralo que passava por um tubo até chegar ao estômago. Cuidar dela era uma tarefa ingrata. Em estados tão graves como esse, dissera-lhe uma enfermeira mais antiga do hospital, você precisa desligar-se emocionalmente da situação. Em consequência disso, Joana começou a ser tratada cada vez mais como um objeto,
um vegetal. A jovem enfermeira, porém, decidiu que não trataria aquela paciente assim. Ela conversava com Joana, cantava para ela, incentivava e chegou até a presenteá-la com algumas lembrancinhas. Certo dia, quando a situação ficou realmente muito complicada, sendo a ocasião ideal para a jovem enfermeira descarregar toda a sua frustração sobre a paciente, ela, pelo contrário, agiu com extrema bondade. Era dia de Natal e a enfermeira disse à paciente: "Eu estava muito mal-humorada esta manhã, Joana, porque hoje seria o meu dia de folga." "Pois é, mas agora que eu estou aqui, sinto-me feliz. Eu não poderia deixar de vê-la no dia de Natal. Você sabia que hoje é dia de Natal?" E nesse exato momento o telefone tocou. E enquanto se virava para atendê-lo, a enfermeira olhou de relance para a paciente. E ela relatou o seguinte: "Joana estava olhando para mim, chorando. Grandes lágrimas caíram sobre o travesseiro e seu corpo inteiro tremia. Aquela única manifestação de emoção que Joana deixou transparecer foi suficiente para mudar a atitude de todos os funcionários do hospital em relação a ela." Pouco tempo depois, Joana faleceu. A jovem enfermeira encerra seu depoimento dizendo: "Continuo a pensar nela. Ocorreu-me que eu devo muito a ela. Se não fosse Joana, eu jamais saberia o que significa dedicar-se a alguém que não nos pode oferecer nada em troca. Podemos viver do que recebemos, mas nossa vida é feita daquilo que damos." Lembremos-nos do que diz a carta aos Gálatas: "Carreguem os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei do Cristo." Aí, mais uma historinha para nos ajudar a lembrar sobre a solidariedade também. Muito bem, voltemos então à leitura do nosso livro, lembrando que nós estávamos lendo o capítulo 14, que nos fala sobre a aura. E nós havíamos lido ali, nos itens onde ele está especificando, até o item 9 nós havíamos lido. Na continuação, então, após a nossa leitura, vamos ver aqui. Faço uma pausa para dizer algo acerca do termo, melhor dizendo, pseudópode, que literalmente quer dizer pé falso. O dicionário de Aurélio nos diz que a palavra serve para conceituar a saliência protoplasmática que se forma na periferia dos leucócitos e das amebas e outros protozoários, servindo-lhes para a locomoção. Esta é a razão pela qual se chamam pés falsos, porque não são, a rigor, pés, mas servem para caminhar. No caso da fenomenologia psíquica de efeitos físicos, especialmente nos deslocamentos de objetos, como vimos no capítulo próprio deste livro, a formação de pseudópodes, observada em experiências com Eusápia e outros médiuns, não se trata de uma saliência protoplasmática, como na biologia, mas de uma saliência ectoplasmática. É com esse tipo de pseudópode ou bastonete, que já foram fotografados em algumas experiências, que o sensitivo consegue deslocar objetos sem tocá-los com qualquer membro ou parte do seu corpo físico. Prossigamos, no entanto, com Boddington e suas observações acerca da aura.
Então, o que ele está nos dizendo aí é que nesses fenômenos de deslocação de objetos, por vezes em cima, né, que são vistos alguns fenômenos espíritas, que há essa criação, né, através do ectoplasma, de pequeninos pés que deslocam, conseguem mover, digamos assim, esses objetos, ou sobre uma mesa ou no lugar onde estiverem. Então vamos lá, item 10. A aura não deve ser considerada como uma força cega, de vez que a consciência opera através dela da mesma forma que operamos através do sistema nervoso. Discorrendo sobre as diversas cores da aura e o seu significado em termos de saúde física e características de temperamento e caráter, Boddington nos oferece um amplo quadro classificatório, que não nos parece necessário reproduzir aqui. Uma de suas observações sobre as sessões mediúnicas, contudo, é o que se diria imperdível e está apresentada da seguinte maneira. Se a harmonia prevalece, isso está falando dessa harmonia entre os componentes do grupo, né? As cores se mesclam, mas se verificar-se uma lacuna entre dois participantes, eles devem ser deslocados até que a falha desapareça. Se as cores se recusam a mesclar-se, é melhor que os participantes desarmônicos se retirem do grupo ou então os resultados serão insatisfatórios. A aura de um novo participante pode anular completamente resultados positivos obtidos de outras vezes em que ele não se achava presente. Por outro lado, dois médiums aparentemente do mesmo tipo nem sempre intensificam o fenômeno. Ao contrário, sabe-se de casos em que um destrói a influência do outro. Um espírito amigo de Cora Tapan, e que se identificava como Benjamin Franklin, declarou que isto, às vezes, é devido ao fato de que um deles produz uma energia elétrica, ao passo que no outro ela é fosfórica. Separados, podem produzir fenômenos de natureza semelhante, mas juntos neutralizam-se mutuamente. Devo acrescentar que a mixagem das cores deve ter sido observada e comunicada a Boddington pela sua esposa nas inúmeras experiências que ele realizou com ela, que dispunha desse tipo de faculdade. No meu entender, a observação faz sentido. Cada um de nós tem uma vibração própria, que a visão dos sensitivos, dotados da faculdade específica, pode traduzir-se em cores diversas. Não é de se admirar que certas vibrações não se combinem entre si e que outras se oponham ou se anulem mutuamente. Todos nós que lidamos com a mediunidade em ação, sabemos que há pessoas que, introduzidas num grupo mediúnico, podem paralisar ou até neutralizar os melhores médiuns, ainda que involuntária ou inconscientemente. Comigo mesmo ocorreu uma coisa parecida. Fui convidado, certa vez, para presenciar o trabalho de uma certa senhora que andava muito em evidência pelas suas manifestações ditas mediúnicas em contato com seres interplanetários. Sem que houvesse o menor esforço negativo da minha parte, pelo contrário, eu estava interessado em observar a coisa com absoluta isenção. A moça não conseguiu praticamente nada naquela noite. Eram óbvios o seu desapontamento e a perplexidade e mal-estar dos demais
circunstantes, habituados às palestras com os misteriosos seres invisíveis, bem como também o meu próprio constrangimento. Devo ter deixado entre eles uma impressão horrenda de pé frio. Prefiro concluir com Boddington que as nossas cores não se misturaram de jeito nenhum. E é precisamente por causa da necessidade de uma harmonização entre as auras que Boddington lembra que os espíritos estão constantemente a nos advertir quanto ao uso de drogas, álcool, alimentação inadequada e todos os hábitos, enfim, que aviltem a mente ou esgotem os nervos. A aura, acrescenta ele, está indissoluvelmente ligada a todos os órgãos do corpo, do qual exala como o perfume de uma flor. Como não há como evitar, portanto, que substâncias tóxicas ingeridas ou pensamentos desarmoniosos admitidos afetem substancialmente a aura, produzindo distúrbios consideráveis no processo da comunicação mediúnica. Isso porque não apenas a aura do médium tende a estar em boas condições vibratórias de limpeza energética, mental e emocional, a fim de que possa oferecer seus encaixes aos espíritos manifestantes, como as auras dele e dos demais precisam estar adequadamente harmonizadas no grupo como um todo. Se um participante comparece com elevada dosagem de álcool no sangue ou com uma refeição pesada em processo de digestão, será impraticável a sua integração harmoniosa no grupo. Os espíritos nos dizem que, em tais casos, aplicam o recurso extremo de isolar a criatura, para que, já que não pode ajudar, que pelo menos não perturbe os trabalhos, uma vez que a sua aura se apresenta literalmente suja e desarrumada. Pelas suas implicações na temática da aura e pelas interessantes observações e ensinamentos que proporciona, julguei oportuno incluir neste módulo uma notícia acerca do livro do Dr. Wicklund, um clássico entre os estudos do fenômeno psíquico. Sob a orientação de amigos espirituais que começaram a manifestar-se através da sua esposa, o Dr. Wicklund passou a cuidar com êxito, para ele inesperado, de distúrbios mentais e psicossomáticos em pacientes vitimados por influências espirituais indesejáveis. Segundo depoimento consistente dos próprios espíritos, usualmente sem consciência de que haviam morrido, eles eram atraídos pela aura de certas pessoas, conhecidas ou desconhecidas, e ali permaneciam como que aprisionados e em grande confusão mental, como que aderidos ou imantados ao perispírito dos encarnados. Viviam, às vezes, várias entidades em disputa feroz pela posse do corpo da vítima, que cada um julgava pertencer-lhe. O Dr. Wicklund mandou construir um aparelho especial, com o qual, aplicava no paciente obsidiado um choque elétrico que desalojava os espíritos ligados à sua aura. Logo verificou, contudo, que, passada a desagradável sensação do choque, eles voltavam à condição anterior e davam prosseguimento ao conflito pela posse do corpo, do qual cada um deles, inclusive o encarnado,
procurava expulsar os demais. Foi então que os amigos espirituais do médico propuseram trazer os pobres seres desorientados para que fossem esclarecidos individualmente pelo doutor, que se revelou um bom doutrinador através da mediunidade da senhora Wicklund. Vejamos como o autor e médico coloca o problema. Diz ele, as páginas 90 e 91, o organismo de todos os seres humanos gera uma força nervosa e magnética que o envolve numa atmosfera de emanação vital e luz psíquica, conhecida como aura magnética. Essa aura é vista como luminosidade pelos espíritos ainda presos às sombras do ambiente terreno e que podem sentir-se atraídos por pessoas particularmente suscetíveis a esse tipo de invasão. Tais espíritos se revelam frequentemente incapazes de abandonar essa atmosfera psíquica e, devido ao resultante estado de confusão, mesmo lutando por libertarem-se, acabam convivendo com o médium, ressentido da presença deles e desnorteado por uma sensação de dupla personalidade. Após retirar de um paciente vários espíritos, a princípio turbulentos, tivemos a seguinte experiência que demonstra claramente o sofrimento que os espíritos suportam quando se enredam na aura de um mortal. E segue-se a transcrição de um longo diálogo no qual o espírito, totalmente ignorante de sua real situação, diz a certa altura: eu estava no meu lugar, haviam muitos de nós, todos embolados, homens, mulheres, tínhamos um lar, mas não podíamos sair dali. Às vezes o ambiente era tépido. Por algum tempo eu permanecera sozinho na escuridão. Antes de ser preso, pude falar uma vez, mas agora estou só. Você não tem o direito de me colocar aquelas coisas que queimam. Pois é, nós vamos ler até aqui e na semana que vem, então, nós continuamos com a leitura do nosso livro falando aí sobre a aura. Ok, gente? Então vamos terminar o trabalho de hoje, desta nossa quarta-feira, agradecendo ao Pai de infinito amor e bondade a oportunidade sempre bendita que Ele nos concede nesta busca de conhecimento e de aprendizado sobre a mediunidade. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos, irmãos que conosco comungam nesta nossa reunião, desse nosso estudo, e abençoa-nos na sequência. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita sempre, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoe as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e do pensamento de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.